I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan. Bom dia, temos aqui pão de queijo pro café e alguém querendo comer pão de queijo. Que cara é essa, menino? Ai, cara de vontade de comer, coitado. Fiz pão de queijo hoje, matar briga à vontade. E eu comprei esse copo aqui do Greggs. O Greggs é uma rede de café da manhã aqui na Inglaterra. E eles tinham esse copo, custava 4 libras. Eu achei bem legal e tal, tipo, bonito, enfim. E acabei comprando. Aí meu marido rachou o bico, porque quando chegou, tava tudo empoeirado. Aí ele falou, você é a única maluca que quis comprar um copo deles. Porque a marca dele é gigante, tá vendo? Mas eu amei, eu devia ter comprado antes, na verdade. Porque mantém o café quentinho, sabe? Vamos ignorar a bagunça dessa mesa, né? Mais um vlog começando aqui neste canal e mais um vlog descabelado aparentemente porque tá fazendo um calor dos infernos aqui. Já vou começar esse vídeo reclamando. Tá muito quente. Hoje tá fazendo 26 graus, o que pra quem tá escutando e tá no Brasil vai dar risada, né, tô falando. Só que acontece, já expliquei aqui nos vídeos, aqui na Europa quando faz calor, né, o calor entra dentro da casa e não sai e a casa vira um forno. Parece que você tá dentro de um carro que, tipo assim, você não consegue abrir a janela e no sol, meio-dia e uma cidade bem quente, sabe, no Brasil. Então é basicamente essa a sensação. Tá marcando 26 graus, como eu falei, só que essa semana a gente já veio de vários dias tendo mais de 30 graus, o que significa que a temperatura dentro de casa tá bem mais acima que isso. A minha máquina de café tem um termômetrozinho ali, né, dá pra ver a temperatura. E outro dia tava quase batendo nos 40 graus, então acho que dá pra ter uma noção, mais ou menos, como que fica um forno na casa. E eu tô na sofrência aqui, então acabei de lavar o cabelo e o cabelo já está seco, já tô olhando pra baixo, né, mas o cabelo já está seco, super seco. E é isso, então vou começar reclamando nesse vídeo. Mas hoje é segunda-feira, são 6 da tarde, acho que dá pra ver aqui, capaz. Ainda tá bem sol, né, vai o sol tá indo até umas 9 da noite, 10 da noite, dependendo aí da semana, né? Então, enfim, pra vocês que você tá assistindo o primeiro vídeo aqui neste canal, eu moro na Inglaterra, tá? Então tem essa informação que eu não falei. Mas enfim, pra quem assiste já sabe. Eu falo isso em todo vídeo, basicamente. Mas é isso, então são 6 da tarde, não paro de reclamar, começamos a semana assim. Fiz algumas questões de casa, lavar louça, arrumar um pouco... arrumar a cozinha é mentira. Eu vou ter que arrumar a cozinha ainda, que tá um caos. Já recolhi um pouco de roupa que tinha deixado ontem. Então essas coisas de casa já deixei, já fiz. E deixei algumas pra depois, né? E hoje eu ainda tô retomando minha vida, né? Depois de uma pausa aí que eu fiz, tanto no YouTube quanto minhas coisas, assim, meus projetos. Eu falei isso no outro vídeo. Bom, se eu tô falando desse vídeo, provavelmente eu já postei o outro vídeo, né? Mas a minha dúvida é se eu cortei essas partes no vídeo. Mas eu tive várias questões ano passado. Não foi nem ano passado, foi no começo desse ano também. Então, nesse último ano, digamos assim. Várias questões bem problemáticas, assim, de saúde e tal. E acabei deixando várias coisas pra trás. E parece que eu tô retomando, assim, sabe... as peças que sobraram. Porque talvez, até mais profundo com isso, já entrei na reflexão aqui, maluca, né? Mas já tava pensando isso hoje, dei umas anotadas até, que eu acho que eu tô querendo voltar a experimentar as coisas que eu gosto, sabe, de fazer. Então eu descobri várias coisas que eu gosto de fazer nos últimos meses, nesses meses que eu fiquei, assim, entre muitas indas e vindas, digamos, pro médico, mas assim, subia, depois descia, sabe, as questões que eu tava tendo, né? Aumentava, piorava, depois melhorava, enfim. Então eu acabei experimentando várias coisas e eu acho que hoje eu tô um pouco ansiosa, porque eu tô nessa retomada, parece que tem muita coisa que eu gosto, sabe? Eu listei e falei, nossa, eu quero fazer tudo isso, agora que eu estou melhor. Aí daí vem aquela ansiedade barra empolgação, né? Eu acho que eu consigo fazer projetos de 1 ano em 2 dias, então essas questões. Mas enfim, foi isso que eu fiquei fazendo hoje, então eu acordei super tarde de novo, né, que a gente sempre acorda tarde aqui, por causa dos horários do meu marido de trabalho, ele trabalha até madrugada, então a gente acaba acordando bem tarde, daí eu fiz algumas listas, algumas coisas, arrumei as coisas da casa e tô aqui papeando. Coisas
engraçadas. Tentei cortar o pelo do Fred hoje e o Bonito não deixa de jeito nenhum cortar a franja dele. Ele tem uma franja gigante, cada dia aumenta mais, né? Porque o pelo continua crescendo, não cai. Até que o pelo do corpo dele, ele cai bastante, né? Então a gente não precisa meio que cortar. Mas o pelo do rosto fica no rosto e ele não deixa. E daí agora, tipo, tá muito grande e ele não deixa. E é perigoso, né? Porque se você corta ali perto do olho, ele se mexe, então eu tenho medo de cortar, de machucar ele, né? Enfim, até hoje aconteceu. Eu puxei assim, ele saiu e meio que doeu ali na onde que eu tava cortando, né? Enfim, vou ver se eu consigo colocar aí um trecho que ele fica fugindo da tesoura. Mas é isso aí, essa é uma coisa engraçada. Outras coisas também, além da questão do calor, a gente fez uma cagada com lixo, o lixo de papelão. E o lixo aqui é uma questão na Inglaterra porque ele passa a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias você tem o papelão e o plástico e depois de 15 dias, né, você tem, quer dizer, é intercalado. Uma semana é papelão e plástico e depois na semana seguinte é coisas que é orgânico ou que não dá para reciclar. Então a gente acaba colocando tudo a mesma coisa. Antigamente eu ainda deixava num potinho orgânico, então eles separavam lá e tudo. Mas hoje em dia eu nem faço isso porque a gente tá sem lixo verde, que é o lixo orgânico. Enfim, e daí dá mau trabalho também. Eu acabei desistindo, gente. E essa é uma coisa que eu priorizava, tipo, eu queria deixar tudo certinho, mas eu acabei desistindo. E a gente coloca tudo num lixo enorme, preto, e simplesmente coloca na rua. Só que, essa última vez que a gente colocou o papelão, primeiro, levaram a nossa bag de papelão, então a gente não tem onde mais colocar. E outra coisa, a gente perdeu uma semana, então faz um mês que não tira a caixa. Então a minha cozinha está o caos. Por isso até que tá meio que desanimador limpar a cozinha, porque simplesmente não tem onde enfiar as caixas. E é isso, então assim, tá uma bagunça generalizada. A gente tentou ainda deixar as caixas lá fora pra ver se eles tiravam mais do que na época que a gente tinha antes. E eu acho que meu marido roubou uma sacola de alguém, emprestou. É ótimo. Não, a gente roubou uma sacola e depois devolveu, tipo isso. Porque a gente não trouxe pra dentro, né? Isso que eu quero dizer. E colocou o nosso lixo numa sacola de outra pessoa, eu acho. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu dar um fim de algumas caixas. Mas o resto não teve como. E tem que aguentar, porque eu não gosto de colocar o papelão no lixo preto, que é o lixo de comida. Porque o certo aqui é reciclar, pode dar multa e tal. E é isso, não tem o que fazer. Enfim. Então, estamos esperando semana que vem, dá pra tirar essas caixas. E outra coisa também é que aqui tem muito mais caixa que no Brasil. Então, sei lá, tipo, se a Amazon entrega alguma coisa, a ração do Fred, a gente comprou ração esse mês, a gente compra outra comida pra ele também, mas a gente intercala com ração. Essa ração veio numa caixa gigante. Então, assim, acaba que uma coisinha às vezes vem numa caixa grande e fica lá o papelão preso. E assim começamos essa semana, cheio de reclamações, né? Eu espero que esse vídeo melhore nos próximos capítulos. Eu prometo que vai melhorar nas próximas cenas. Olha só que preguiça. Que preguiça, meu joelho estourando. Não sei se deu pra escutar no áudio, mas foi meu joelho. Olha só, que vida boa, hein, Fred? Meu Deus, que vida boa. Nesse calor, nessa caminha quente, eu já tentei virar de lado, ele detesta. Então, eu voltei a colocar nesse lado peludo. E ele gosta de dormir na cama também, onde não tem pelo, então ele já tava lá já, agora que ele veio pra cá. Quando eu tento tirar a franja dele, ele enfia a cabeça aqui dentro, ó. E a tesourinha é bem pequena ainda. Depois eu mostro que eu não consegui pegar. Mas é isso. Ai, que gostoso, que vida boa, meu Deus do céu. Você tá com calor, né, cara? Mamãe vai parar de falar agora pra você ficar dormindo. Outra coisa que eu não contei que aconteceu nos últimos dias foi que eu entrei pra fila de cirurgia. Eu vou fazer a laparoscopia. Não sei se eu vou colocar essa parte no vídeo, que ainda tem uma questão, né? Ainda estou trabalhando nessa informação. Mas eu entrei pra fila de cirurgia e agora estou no aguardo pra quando que eu vou fazer essa cirurgia através do NHS. Não tá um assunto meio fácil, né? Dá pra ver, mas assim, vai ser a primeira cirurgia da vida. Tô nervosa, bastante. E eu não sei quando vai ser. Me falaram que é daqui 18 semanas. Que esse é o prazo médio do hospital que eu me inscrevi aqui, né? Que eu entrei pra fila. Mas eu não sei ainda se vai ser 18 semanas, se vai ser um ano, e é isso. Então a gente não tem muita ideia de como vai ser. E eu tô tentando me preparar emocionalmente. Eu acho que eu tô falando isso em voz alta, eu já falei isso antes pros amigos e tudo, que pra ver se isso me ajuda, sabe? A entender melhor o que eu vou fazer, sabe? Mas como dá pra ver, não tá sendo muito, muito fácil. E é isso. Vou mostrar minha assinatura de vinhos que chegou
esses dias, faz uns 2, 3 dias, eu já não abri ainda. Acho que talvez faz até uma semana e eu não abri. Eu queria mostrar em vídeo, porque eu já mostrei várias vezes dessa assinatura aqui. Pra quem assistiu os outros vlogs antigos já sabe como que funciona, mas basicamente você paga por mês ou a cada 2 meses. No meu caso, a cada 2 meses. E ele vem 3 vinhos, acho que pode ser 5 também, mas o meu é 3, né? Mas eles vêm 3 vinhos importados de outros países e tal. E às vezes vem vinho africano, vinho americano, vinho argentino, enfim. De vários lugares diferentes do mundo. E é uma seleção bem legal. Eu não bebo álcool, nenhum tipo, nenhuma bebida, mas meu marido gosta e eu amo ter vinho em casa, principalmente para presentear alguém. Então, se alguém tá fazendo aniversário ou a gente vai no aniversário, a gente tem uma garrafa de vinho super especial para entregar. Então, é bem legal. A gente leva em festa também, então é bem gostoso. E também quando ele quer beber alguma coisa, né? Curtir uma sexta-feira, essas coisas, a gente tem em casa. Então, vou mostrar para vocês. E uma pausa para mostrar, esse aqui é o nosso ventilador. E aquilo lá é uma bagunça, mas aqui é o ventilador barra... esqueci o nome. Que esquenta. Eu ia falar esquentador, mas esquentador não existe. É o nome que esquenta, esqueci. Enfim, vou colocar aí na tela, passar essa vergonha. Mas ele esquenta também, então tem 2, 3 graus de esquentar. Quando acontece alguma catástrofe, o nosso aquecimento da casa dá problema, a gente liga ele no inverno. Mas se não, a gente tá usando ele no verão. E isso aqui é a única coisa que eu tenho em casa de ventilador, gente. Tipo assim, a gente não acha pra comprar outro ventilador. Eu entro nesse assunto depois, se vocês quiserem, mas assim, é muito difícil achar ventilador aqui pra comprar que chega em 3 dias. A maioria deles tá pra chegar em setembro. Então, que é daqui quase 2 meses. Enfim, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Toda vez que eu mostro, peço perdão do barulho, mas toda vez que eu mostro, vem um vinho horroroso. E daí tem essa coisa engraçada que acontece. Quando eu não mostro, vem uma embalagem super bonita. Então vamos ver qual vai ser hoje. A última vez que eu falei isso, exatamente essa frase, veio bonita. Então, vai saber. É só pra contrariar mesmo, é que nem criança, sabe? Quando você fala que a criança faz tal coisa e daí ela não faz. Enfim. Ah, esse aqui é bonito, hein? Já achei bonito. França. Então, provavelmente todos eles... É isso, né? Todos eles é vinho francês mesmo. Porque ele costuma ser do mesmo país. Todos. E a gente não sabe o que vem, sabe? Eu acho que até tem como você ver antecipado lá o que vem, mas eu não vejo geralmente. Eu achei bonito esse também, mas... um pouco psicodélico, né? Achei o outro mais bonito. A ilustração. Obviamente que eu vou pela ilustração e não pelo gosto, né? Como dá pra perceber. E esse aqui, ai que lindo. Gostei desse também. Mas o primeiro foi meu favorito. Comenta aí nos comentários qual que vocês gostaram. Esse aqui é de 2025. Então não é vinho antigo, né? É vinho novo mesmo. Mas são vinhos mais especiais, assim, você não acha em supermercado, sabe? Mesmo aqui, morando fora, você não acha. Nem em supermercado chique, assim. Deixa eu cortar aqui pra poder mostrar a revistinha. Pronto, consegui pegar. Então essa aqui é a revistinha que veio junto. Como eu já falei antes, eu coleciono. Então eu gosto de ilustração. E daí eu acabo guardando. Ela sempre vem falando da onde que vem cada uva, os tipos. Aqui tem um mapinha, tá vendo? Da França. Não sei se dá pra ver, mas enfim. Então ele explica mais ou menos, tipo um guia assim. Mas é muito legal, eu adoro. E eu gosto das ilustrações, né? Então eu tenho coleção de todos, praticamente. E ele vem uma parte boa também, que é os salgadinhos. Então, tá vindo meio ruim, na verdade. Então essa informação é importante. Tipo esse aqui. Esse aqui eu acho que eu encontro no mercado, entendeu? Acho. Antigamente vinham uns bem gostosos. Esse aqui já é diferente. Nunca comi. Então, não sei. Vamos ver. E veio só 2 mesmo. E esse voucherzinho. Que eles também têm, além da questão do vinho, eles também têm cerveja. E também tem café agora. Eu posso mostrar mais do café, porque o café eu assino. Ah, e também tem o... Não é só esses 2, não. Tem um outro tipo de bebida alcoólica. Eu não lembro agora. Whisky, eu acho que é. Mas a gente nunca pediu o whisky. Quem quiser aí tem um voucher. Só clicar aqui. Senão, eu deixo na descrição aí um desconto, né? Apelei agora pra prender o cabelo, porque simplesmente não tava dando. Tá muito calor, gente. Eu sei que é ruim, porque eu tô presa nesse disco aí de reclamar, mas absolutamente ninguém que mora aqui não está reclamando, entendeu? É muito calor, é uma sensação, assim, muito desagradável, sabe? Não tem vento. Eu abri a janela ali em cima e simplesmente não entrou um vento. Parece que a gente tá, assim, num forno, sabe? E muito desagradável. Enfim, todo ano é assim. Ano passado eu tava aqui reclamando, já tinha um canal no YouTube, mas já tava reclamando, só que esse ano está sendo mais longo. Então a gente tá nas heat waves que tem, né, nas ondas de calor,
Talvez valha fazer um vídeo só sobre isso, explicando como funciona. Mas basicamente começou uma onda de calor na semana passada e ela não saiu, não passou ainda. Geralmente a gente tem 2 a 3 dias de onda de calor, assim, que sobe acima de 30, né? Mas o nosso caso já tá já tá há mais de uma semana. Então, não entra nenhum tipo de vento durante essa uma semana, sabe? Então, assim, enfim, tô reclamando bastante. Coloquei calça, também tem essa informação, porque eu tava de shorts, eu tava me incomodada que eu tava de shorts, que eu não tô acostumada mais a usar shorts nem dentro de casa. E daí eu coloquei uma calça, então talvez vou começar por isso, né? Trocar de roupa. E uma camiseta preta também não, né? Preta não ajuda. Mas, enfim, não era isso que eu ia contar. Eu quero debater aqui, conversar um pouco sobre a questão que eu falei das ideias, que eu tô ansiosa e tudo. E talvez tenha alguém aí me escutando que vai se relacionar a essa dificuldade, talvez, mas essa questão que quando a gente faz 30 anos, a gente começa a repensar muitas coisas da vida, né? Eu já tenho 34, né? Eu sei que com esse rostinho lindo não parece, mas eu tenho 34 já e depois que eu fiz ali os meus 30, bate assim um desespero, tipo, ai, o que eu quero fazer, sabe? Em termos principalmente de profissão, eu senti pelo menos. Tem toda a questão de filhos, né? Planejamento, sei lá, o relógio biológico você tá nos últimos segundos, você nem tá, né? Mas a sensação que você está ali perdendo tempo, se você vai comprar uma casa, né? Aquele desespero básico. No meu caso, eu já casei, mas dependendo da situação aí, às vezes as pessoas, principalmente mulheres, ficam tipo, ai, vamos casar logo, sabe? Não arrumei marido ainda, esse tipo de coisa. Foi um pouco sexista essa frase, mas vocês entenderam? Tipo assim, ainda querendo resolver questões que a sociedade imputa na gente, né? E eu tenho toda essa questão de carreira que tá vindo pra mim e tudo mais, ver o que eu vou fazer e tudo. No último vídeo que eu coloquei aqui no canal no ano passado, eu tava pra voltar à escola de idiomas que eu tinha, só que acontece. Eu decidi voltar e voltei um dia depois que eu lancei o retorno, foi o dia que eu fui diagnosticada com uma doença. E depois de um tempo, eu tive reação ao tratamento e depois eu descobri que eu não tenho a doença. Mas assim, demorou aí tipo uns 8 meses aí pra me recuperar e com isso foi embora todo o esforço que eu fiz antes, sabe? E eu sei que quando eu falo isso, alguém vai falar assim, mas não foi embora, não foi em vão, não sei o que e tudo mais. E eu concordo, né? Assim, falar que foi embora também não tá justo. Mas, de qualquer forma, eu tinha decidido uma coisa e parece que deu tudo errado, sabe? E daí, nesses últimos tempos, eu fiquei decidindo muita coisa e daí dava tudo errado. É basicamente isso. Só que agora eu quero escrever uma história diferente, né? Não quero que as coisas deem errado. Então eu falei assim, vou escrever algumas ideias. Alguma ideia que eu tive nos últimos meses é voltar com o blog. E esse é um assunto bem engraçado, porque isso vai contra basicamente tudo que as pessoas consomem hoje em dia, que é conteúdo rápido de 3 segundos, né? Só que eu já tive blog por muito tempo. Eu começava, eu parava e ia para outra plataforma. Então, basicamente, eu vi, sei lá, na época que eu comecei a escrever bastante, né? Eu sempre amei escrever. Mas na vez, quando eu comecei a escrever assim, pra blog, o Facebook tava crescendo, né? Tava aumentando. E daí eu lembro que eu parei de fazer isso pra abrir grupo no Facebook e compartilhar as coisas por páginas lá, enfim. Depois do Facebook eu fui pro Instagram e depois no Instagram, sei lá se eu fui pro TikTok, não, mas assim, tipo, teve várias plataformas que eu fui testando. E ao invés de eu parar de me escutar, eu não consegui fazer isso 100%, sabe? Então também não é justo falar que eu não fiz isso, porque é mentira, porque eu continuei blogando, tive vários blogs, sites, enfim. E todos eles eu dava uma reciclada nas coisas que eu já tinha feito antes. Então não era uma coisa assim que eu começava do zero, sabe? Até porque aprendizado a gente, né, experiência e tal, a gente não tem como voltar pro zero, né? Sempre vai somando as coisas que a gente vai aprendendo na vida. Mas eu meio que voltava pro zero naquela plataforma. Então as views iam lá pro zero e eu recomeçava naquela plataforma nova, sabe? E isso aconteceu com o Substack. Por isso que não sei se dá pra entender muito o que eu tô falando, mas nos últimos vídeos deste canal do ano passado, eu não cheguei a postar esse vídeo, eu acho. Mas eu tinha voltado com o Substack. Tinha começado, na verdade, né? Com o Substack, tinha voltado com essa questão de blog, de escrever, enfim. Eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre o Substack e se vocês estão lá também, porque eu já tinha ouvido falar sobre a plataforma já faz alguns meses. Eu tinha pesquisado
Acho que já faz um ano, capaz. Mas eu tinha pesquisado na primeira vez, assim, que eu ouvi falar se talvez compensasse eu entrar e tal, como empresária, no caso, não fazendo textos pessoais, né? Mas aí eu achei que seria uma boa ideia na época, só que eu já tenho o site, então não faz tanto sentido, né? E dentro do site já tem o blog, e lá também tinha um link para newsletter, apesar de nunca usar. Então, pra mim não fez muito sentido na época, daí eu voltava a ver conteúdo sobre o assunto, porque eu sempre gosto de pesquisar muito, né, sobre as coisas, assim, mesmo que eu não vá fazer ou usar, enfim, eu curto, eu bati o pé na câmera, mas eu curto ver sobre o assunto. E daí foi isso que aconteceu. Então demorou meses aí eu pesquisando um pouco, aí eu falava, não compensa, aí depois eu falava, que talvez seja uma ideia boa, e ficou nessa de ida e vinda. Aí na semana passada, como se não tivesse pouca coisa pra fazer, eu fui ver uns vídeos e eu falei, acho que eu vou testar. Daí eu decidi começar e publiquei lá uns textos. No caso, eu publiquei mais no sentido de blog mesmo. Eu acho que eu fiz 5 posts até agora, 5 ou 6 posts. Talvez 7 posts, alguma coisa assim, mas menos que 10. E daí um post ficou mais no sentido pessoal, porque eu acabei escrevendo ali um texto mais íntimo, pessoal, enfim, que é o primeiro post. E depois os outros ficou mais como uma coisa educacional, ficou um resumo de algum vídeo, aqui do YouTube, né, ou alguma coisa assim. Mas eu gostei bastante. Não sei se foi porque eu já tenho experiência com blog, né, com site, criação de coisas, de conteúdo e tal, até porque eu já fazia isso há muitos anos. Não sei se foi por causa disso, ou, enfim, se melhorar a plataforma, mas eu achei muito fácil de usar, não achei difícil. E esse era um medo ali que eu tinha no começo, porque o povo fala que é difícil de você usar. E eu discordo, assim, não achei difícil. Minha experiência foi diferente. Mas eu acho que é porque eu já tinha experiência, então eu já tinha mais ou menos noção, assim, como que eram as outras plataformas, então eu achei bem parecida. Talvez seja isso. A única coisa que eu tive um pouco de dificuldade foi no sentido de achar as páginas. Então, assim, eu achei muito confuso a parte de você ter um perfil pessoal e uma página de blog e daí você encontrar o link dessas páginas. A divisão até tudo bem, mas assim, você achar onde que tá uma coisa com a outra, sabe? Eu acabei salvando os links nos favoritos porque é difícil, eu achei difícil mudar de uma coisa pra outra. Bom, você não sabe o que é Substack, você nem tá entendendo o que eu tô falando, né? Mas enfim, queria mesmo compartilhar, queria saber se alguém sabe como funciona, se alguém tá lá, que eu quero acompanhar também. Tô procurando gente pra ler e tal, tá meio difícil, eu vou confessar, porque a maioria das coisas que eu encontro tá em inglês. Eu queria ver se eu achava brasileiros, né, pra ler, enfim. Ó, pra mostrar o que eu tava falando, esse aqui é o Substack. Então, nesse caso, é o meu perfil, né? O perfil o blog em si. E daí, além disso, ele tem o perfil pessoal. O perfil pessoal eu achei meio difícil de você mudar, sabe? De uma coisa pra outra. Então, acaba que... Não sei, essa aqui é uma parte que eu achei meio ruim, assim, a forma que ele é feito. Ele também tem a página inicial. Então, a ideia, pra quem não conhece, a ideia é que seja uma plataforma como se fosse uma rede social mesmo, só que ela é de textos. Então, tanto de texto quanto ele tem também podcast e ele tem também vídeo, né? Então você consegue colocar vídeo aqui dentro. Mas a ideia é que seja com base de texto. E é muito legal, porque daí as pessoas estão mais abertas a passar mais que 10 segundos com você, né? Porque essa coisa de 3 segundos o vídeo tem que cativar, pra mim é meio complicado. É isso, aí eu coloquei alguns posts aqui, já separei em categorias da mesma forma que eu separo as outras coisas. Então ele é educação e carreira, eu só coloco carreira para ficar mais curto. Depois vida e estilo de vida. Depois viajar e viver no exterior, se eu não me engano. E depois bem-estar, que é, não sei, como que é? Fica? Bem-estar e saúde física, não, vida saudável. Esqueci. Só que esse aqui ainda não tem nada, só tem os outros mesmo. E daí você tem a página inicial ali, onde fica todos os posts. É todo personalizado, então se você quiser... E é de graça, tá, gente? Acho que esqueci de falar isso. Então se você quiser criar um blog lá, não é muito fácil de fazer se você não tiver experiência. Mas é de graça você escrever lá. E você tem a sua página própria. E daí, no meu caso, eu coloquei nesse layout aqui, mas você pode mudar. Depois tem os mais populares e tal. E daí separei nessas tagzinhas, então ele ficou desse jeito aqui, ó, tá vendo? E eu amei, tô amando. Eu coloquei, por exemplo, esse aqui, coloquei o vídeo, coloquei um resuminho, e daí tem alguns negocinhos pra você clicar, daí coloquei foto, né? E expliquei melhor sobre, no caso, custo de vida,
mas ele fica bem, tipo, textão, sabe? Pra quem ama ler, enfim, escrever, acho que é uma ótima plataforma. Eu tô gostando bastante, dá pra perceber, mas assim, é isso. Aí, além disso, pra quem é empresa, é diferente do Instagram e as coisas assim, é um pouquinho mais fácil de você colocar outros links. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ele vai direto pro site em inglês, que eu já tô pensando já em dar uma mudada, viu? Mas ele já vai direto pro site porque fui eu que coloquei ali o link. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, ele fica mais, não sei, de navegar, fica mais fácil pra você como empresa, ou enfim, como, tipo, você consegue colocar mais coisas. O Instagram, ele penaliza, é isso que eu quero dizer. Ele penaliza você colocar link nos stories, e aqui não, entendeu? Porque a proposta é justamente essa, pra você tirar esse tempo pra fazer uma leitura, enfim. É bem interessante. Eu posso estar compartilhando mais, fazendo um vídeo só sobre isso também, se vocês quiserem. E é isso. Me falem aí se vocês têm já. Já estão lá. E eu voltei com o Substack, só que o Substack foi com Deus junto com toda essa questão que eu tive aí, que eu parei com o meu negócio um dia depois que eu já tinha anunciado que eu ia voltar. Enfim, então acabei voltando. E é isso. Eu tô bem confusa, né? Dá pra observar. Mas essa é uma coisa que eu queria voltar. Eu, na verdade, voltei. Então, algumas semanas atrás, eu voltei a reorganizar meus textos. Eu basicamente peguei todos os textos, todos não, muitos textos de outras plataformas que eu já fui postando na vida. Então, eu peguei texto do Facebook antigo, reeditei esse texto e coloquei num site. Isso que eu fiz. Tem vídeo aqui no YouTube. Eu reescrevi um conteúdo relacionado ao vídeo, até usei a inteligência artificial para ajudar nesse processo e coloquei nesse site. Aí eu fui fazendo isso. Quando eu fui fazendo isso, deu uma sensação do tipo assim, tá, você não perdeu tempo, você só foi mudando as plataformas, você foi pulando de galho em galho, foi indo com a maré ali, onde que as pessoas estavam, basicamente, ao invés de centralizar, que era uma questão que eu acho que eu deveria ter feito, assim, eu me arrependo um pouco, bastante, na verdade, de não ter feito. Enfim, e daí eu fui colocando dentro desse blog, então o blog, ele está agora, nesse exato momento, com 90 posts. E isso não é nem metade das coisas que eu já escrevi em vários lugares diferentes. Incluindo o Instagram, incluindo o vídeo curto, esse tipo de coisa. E eu fui compilando, assim, algumas coisas, né? Mas é mais ou menos isso, tá em torno de 90 posts. Eu não lancei isso ainda, tá? Então não sei ainda se vai ter o meu nome, não sei se vai ter o nome da academia, que é a escola que eu tinha. Eu acredito que vai ter o meu nome dessa vez, então eu vou mudar um pouco isso, mas eu não lancei ainda, não sei a data. E também não sei o meu objetivo, mas o meu objetivo era mais ou menos pra, tipo assim, experimentar, testar caminho, sabe? Foi isso que eu fiz. Então eu vi ali e falei, tá, então não é que você perdeu tempo, você só descentralizou as coisas, você colocou cada coisa num lugar diferente, foi mudando ao decorrer dos anos, e eu posso voltar isso pra um lugar só. Então essa é uma coisa que eu fiz. Coloquei um pequeno detalhe, coloquei data antiga. Não coloquei data como se fosse hoje, eu coloquei a data do post original. Então, por exemplo, se eu peguei um negócio no Instagram, que ele foi postado em 2021, janeiro de 2021, eu vou colocar a mesma data, coloquei a mesma data lá. Então, fica como se fosse tudo que eu tenho nas redes sociais, né? Uma memória das redes sociais ficou dentro desse site. E é isso, então eu estou trabalhando nisso, estou testando isso. Então, esse é o primeiro. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é o Pinterest. Eu tenho uma conta no Pinterest e essa conta, ela é cheia. Então, tipo assim, tem bastante views e tem bastante conteúdo lá. Já faz muitos anos que eu salvo coisa no Pinterest, mas até o momento que eu comecei a estudar como fazer isso profissionalmente, eu não fazia a mínima ideia de quantos views que eu recebia. Eu recebo bastante views. Antigamente ainda, quando eu descobri, né, tava dando tipo 2.000 views por dia. O que pra mim é bastante, tá? Então, assim, pode ser que não seja pra você, mas pra mim 2.000 views por dia é bastante. Então, me fez entender na época que eu tava no lugar errado, porque eu colocava stories e daí, sei lá, da escola tinha 40 views, entendeu? E no Pinterest tava dando 2.000, então assim, não fazia nenhum sentido. Então eu meio que repensei ali nessa época, e essa é uma coisa que eu quero voltar, então eu continuo salvando coisas lá, mas não com uma constância, sabe? Eu salvo por hobby mesmo, porque eu gosto, enfim, eu amo o meu Pinterest. É óbvio que eu bati na câmera, né? Agora mudou um pouco o ângulo aí. Eu só faço isso quase sempre. Eu fui tomar meu café aqui, inclusive já tomei descafeinado e acabei mexendo aí.
Mas enfim, o que eu queria conversar, e esse é um assunto talvez mais sessão de terapia pra mim mesma, sabe? É que eu não sei pra onde que eu vou na minha vida profissional. As pessoas acabam passando por isso, né? E não saber onde ir, basicamente, né? Você, às vezes, você se conhece, você sabe muitas coisas que você gosta, você sabe que você não gosta, mas dentro dos caminhos que você gosta, você não conhece esses caminhos ainda, pra ver se de fato você vai gostar. Então, às vezes, sei lá, por exemplo, no meu caso, eu acabei fazendo um curso há 2 anos atrás de educação infantil. E eu amo criança, eu amo ensinar, então pra mim tinha tudo a ver. E eu comecei a fazer esse curso, fiz esse curso, fui fazer estágio, também gostei. Só que depois que eu comecei a questão do estágio, me fez me refletir muito. Eu passei por essa fase de reflexão do tipo assim, e aí, será que eu quero construir uma carreira nisso aqui? Porque o salário é salário mínimo, a expectativa de trabalho ali, de você estar sempre cuidando de outras vidas, é gigantesca. Então, se acontece alguma coisa com as crianças, simplesmente você vai presa. Enfim, então tem várias leis contra isso. E aqui na Inglaterra, principalmente, é muito difícil você trabalhar com isso. Oi? Tudo bem? A interrupção número 305, né? Mas voltando, eu refleti bastante sobre o assunto e eu decidi que eu não queria trabalhar nessa área, também pela questão de ter aplicado para várias vagas, e eles falaram que eu tinha que estudar mais. Então, o curso que eu fiz não foi suficiente. Então, eu teria que estar fazendo um estágio de 1 ano, ganhando metade do salário mínimo, que seria o nível, né, que eles necessitavam que eu fizesse, para depois começar a ganhar salário mínimo. Então, assim, você repensa todas as questões que você quer fazer na vida ainda, versus salário mínimo, ou menos que salário mínimo, metade de salário mínimo, tipo, a conta não fecha, sabe? Então, assim, não fazia sentido na época eu continuar investindo nisso. Foi uma experiência ótima, eu amei, então, assim, eu posso falar sobre esse assunto melhor. Tanto o curso foi uma experiência boa, quanto o estágio também foi muito legal, eu aprendi várias coisas, assim. E eu amo criança também, então tem essa questão. Um ponto negativo nessa história que eu não listei foi que eu fiquei doente no 2º dia. Então, pra quem trabalha com criança ou pra quem é mãe, sabe o quanto criança fica doente. E você pega todos os germes e todas as doenças que eles pegam. Então, assim, parece que é um revezamento de doença ali. E eu fiquei doente, acho que foi no 2º ou no 3º dia, assim. Então, uma coisa ridícula, assim. Eu passei muito mal, muito mal. De gripe, de vomitar, enfim. Foi bem ruim, assim. E isso é uma coisa que me pegou ali, né? De entender, tipo, tá, eu quero ficar doente assim pra sempre, recebendo metade do salário mínimo, sabe? E ter que estudar pra isso, pra depois o quê? Se eu trabalhar muitos anos nessa área de educação, receber um pouco mais que o salário mínimo, basicamente. Tem crescimento de carreira, sim, mas eu não acho que nessa área teria, sabe? Nesse nível que eu preciso, que eu quero, enfim, que eu acho que eu mereço. As outras pessoas também merecem, né? E eu acho que é injusto essa área. Quem trabalha nessa área vai concordar com certeza. Mas enfim, então essa foi uma questão que eu testei. Outras questões que eu testei no meio desse tempo foi questão de produzir conteúdo. Eu odeio conteúdo de fast food, né? Então, assim, de curta duração, 3 segundos, você acha que você tem que, sei lá, fisgar a audiência e a concentração da pessoa e, enfim. Eu tenho várias questões com relação a isso, porque... um mosquito. Tem várias questões com relação a isso, porque eu acho que a gente tá... eu tô no limite, sabe? De consumir esse tipo de conteúdo e eu não sei se eu quero ser uma pessoa que aprenda a produzir esse tipo de conteúdo, sabe? Principalmente porque eu não acho que a gente é lembrado. Então, você vê 30 vídeos desse por minuto e você não consegue saber o nome da pessoa que você viu, entendeu? Então, assim, enfim, várias questões com relação à produção de conteúdo. E o YouTube eu amo, então esse aí seria uma coisa que eu gosto de fazer. Tem que investir muito tempo e tem que ter muita sorte para dar certo, de monetizar e, enfim, de funcionar isso financeiramente falando. E eu gostaria muito que isso acontecesse, mas eu também não sei como fazer isso, sabe? Enfim, então tem essa questão. A questão de blog, eu tô pensando, eu fiz uma listinha, tá? Das coisas que eu estou pensando pra minha carreira. Mas a questão de blog é uma questão que eu fazia muito antes, né? Então eu escrevia muito conteúdo, ao invés de fazer vídeo, né? Ou fazer conteúdo rápido, ou design, esse tipo de coisa. Eu comecei escrevendo e eu amo escrever, então essa sempre foi uma habilidade minha, que eu exploro, que eu gosto, enfim, que eu sou boa também.
E eu escrevia muito. Eu acho que com essa questão das redes sociais, eu acabei indo pra uma plataforma, depois eu ia pra outra plataforma, depois eu ia mudar a plataforma, porque as pessoas enfiam na nossa cabeça que a plataforma tá melhor, que tem mais gente, que você vai ser mais vista, que não sei o quê, e daí você fica pulando de galho em galho. E eu me arrependo muito, 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 muito de não ter centralizado isso numa coisa minha, como seria um blog, né, no caso. Então, essa é uma vertente que eu quero explorar. Então, eu listei aqui algumas coisas, né, tô falando algumas coisas que eu quero explorar nos próximos meses. Então, a questão do blog, a questão do YouTube também quero explorar melhor, agora que eu tô voltando. A questão da minha escola, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tentei voltar a dar aula nos últimos meses, mas a minha cabeça não tá boa o suficiente pra dar aula. Então, eu dei aula, depois eu não queria dar aula mais, sabe? Tipo, eu dei esses passos, mas eu decidi que... Eu fiquei confusa, sabe? Dá pra ver. Então, eu meio que dei um passo pra trás. Mas ela tá na minha lista aqui. Outra coisa que eu deixei pra trás também, que eu fiz um curso de design. Eu já tinha muita experiência com isso, porque como eu tinha que criar coisa pra rede social da minha escola, eu aprendi a fazer muita coisa no Canva, né? Mas assim, muita mesmo. Eu fazia até site dentro do Canva. Tenho bastante experiência assim, com isso. Amo fazer esse tipo de coisa. Amo fazer edição de vídeo. Enfim, várias coisas assim com relação a editar, design, esse tipo de coisa. E amo fazer essas coisas. Mas é uma coisa que eu não consegui explorar direito, porque, não sei, eu não consigo ir pra frente, sabe? Outras coisas que eu coloquei aqui na lista que eu me refleti muito nos últimos meses, não consegui gravar sobre o assunto, mas eu refleti, que era a questão de abrir tipo uma mini padaria, sabe? Porque eu amo cozinhar também, então essa era uma vontade que eu tinha. Mas, aqui na Inglaterra, depois de pesquisar muito, eu vi o quão difícil que seria isso em termos de legislação. Até abrir dentro de casa, fazer comida para vender de casa é uma burocracia daquela se você quer fazer tudo certinho. E se você não fizer tudo certinho, ainda corre o risco de dar um pepino bem grande, assim, tipo, você ser presa, sabe? Eles levam bastante a sério, assim, a questão de higiene, de cozinha, de questão de alergia, enfim, de você estar sempre dentro dessas normas. E se você não está registrado nisso, você pode pegar ou uma multa muito grande ou até cadeia, porque eu vi um caso parecido assim, que a pessoa foi presa. Isso cozinhando comida normal. Então, é uma questão que eu gostaria de explorar, mas eu não sei se eu consigo. Então, na minha lista aqui, voltando às ideias malucas que eu quero fazer, eu quero investir mais tempo no blog, quero investir mais tempo no YouTube, também coloquei Pinterest aqui, que é uma coisa que eu amo. Coloquei a questão da bakery, né, de cozinhar em casa, mas esse aí eu não sei se eu consigo fazer. De voltar a dar aula, ou de voltar com os meus cursos. Apesar de eu ter dado um passo para trás algum tempo atrás, né, alguns 2, 3 meses atrás, de novo. A questão de edição de vídeo, de design, enfim, coloquei aqui também. Ai, gente. Eu coloquei aqui também a questão do bordado, então eu comecei a bordar nos últimos meses e eu amei essa experiência. Então eu abri um site para vender meus bordados, então essa está na lista e eu tô rindo porque isso está ativo, né? Então não é meio que uma ideia para eu começar a retomar. Isso está ativo, apesar de que nos últimos dias eu não bordei mais. Eu parei uns dias, depois eu voltei, depois eu parei de novo. Mas, enfim. E também coloquei aqui o Vinted, que é um site aqui de revenda de roupas, né? Roupas usadas e tal. E esse é um objetivo que eu tenho pra esse ano, que é vender as minhas coisas que eu não uso há muito tempo. Tipo, coisa na etiqueta que tá parada aqui em casa. Eu cheguei a comprar as bagzinhas, né, pra enviar no correio. E eu não coloquei ainda no site. Então essa é uma coisa que eu coloquei, que eu nem testei de fato pra fazer. Então, acho que é a única coisa da lista que eu não testei, sabe? E é isso. Então, eu simplesmente não sei pra onde eu vou. Existe muita culpa na minha fala, talvez dê pra perceber, né? Porque parece que eu tô testando 30 coisas diferentes e não tô terminando nada. Mas não é isso. Quer dizer, é um pouco isso. É que essas coisas eu testei e depois meio que eu pausei por alguma dificuldade minha, entendeu? E eu acho que essa é a questão. Eu tô trabalhando em terapia, qual que é essa dificuldade? No caso de muitas vezes aqui, por exemplo, no caso da escola, a minha dificuldade foi de saúde, né? Então eu fiquei super doente depois, quando eu ia voltar no negócio. E isso aconteceu inúmeras vezes, tá? Então, assim, a questão da bakery, né, de cozinhar em casa, a primeira vez que eu tentei, eu peguei Covid 2 dias depois. E foi um Covid bem difícil, assim. Aí, a outra vez que eu tentei,
que eu tentei iniciar um projeto, né, antes de registrar e tudo, eu não tava conseguindo nem ficar em pé, de tão doente que eu tava também, que foi a questão desse ano, desse começo de ano. Então, tem várias questões, assim, que não são desculpas em si, sim problemas extremos, tá? Problemas externos, mas problemas bem extremos. Então, não é falta de vontade, sabe? Eu não vejo falta de vontade em mim, nem determinação e nem, enfim... Eu sou muito obstinada, assim, quando eu quero alguma coisa, sabe? E também não desisto fácil das coisas, apesar de parecer agora. A questão da academia, da escola, faz 10 anos que eu tô nessa. Então, assim, não desisto fácil. Na verdade, essa é a minha dificuldade, desistir das coisas. E é isso. Então, assim, hoje estou bem ansiosa. Não sei se ansiosa é a palavra, mas eu estou querendo entender, refletir pra onde eu quero ir. E talvez o que eu tô falando aqui, você também se sinta dessa forma, sabe? Provavelmente não vai ser design, não vai ser escola, não vai ser YouTube que você deixa na sua listinha, mas talvez você sinta, assim, também que existe muitas ideias por trás, muita vontade, mas de alguma forma ou por alguma razão existe uma trava ali, sabe? Eu vendo isso, pensando sobre o assunto, eu sinto que eu experimentei muitas coisas, mas até o dia 2. Tipo assim, até não ter algum problema, mas assim, não experimentei full alguma coisa, sabe? Faz muito tempo que eu não tenho esse sentimento de estar fazendo uma coisa 100% do meu tempo. Do tipo, há muito tempo, sabe? Então, sei lá, de voltar da aula. Faz muito tempo que eu não tenho 20 alunos e faço isso a maioria das horas do meu dia há tantos meses. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que isso dá uma travada, assim, porque você fica muito nessa área de imaginação, né? Tipo, e aí? Como seria se eu trabalhasse com o YouTube o tempo todo? Como seria se eu blogasse o dia todo? Se eu escrevesse textos? Ignorando completamente a questão de, ninguém vai ler, né? Ou blog não tá na moda mais, esse tipo de coisa. Então, ignorando totalmente as dificuldades que podem vir, né, na minha cabeça ou na cabeça de quem tá escutando, né? Mas acho que faz muito tempo que eu não sinto que eu faço isso o tempo todo, sabe? E ao mesmo tempo, agora, nesse exato momento, eu quero experimentar todas as coisas no mesmo dia. Tipo assim, tá beleza, então hoje cedo eu vou fazer o blog, o Pinterest, aí eu vou começar a cozinhar e depois eu vou bordar. Então parece que eu tenho vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Talvez isso até fosse a solução da situação, porque pelo menos eu experimentava tudo ao mesmo tempo, sabe? E talvez experimentando tudo ao mesmo tempo eu entenda que, tá, beleza, eu gosto mais dessa parte do meu dia, que eu tô fazendo tal coisa, do que essa parte do dia que eu tô fazendo outra coisa que eu detestei. Entendeu? Então talvez eu consiga comparar melhor. Mas é isso, eu acho que é muito difícil a gente começar algo novo, principalmente esse início, que a gente não começa a viver essa coisa ainda. A questão do bordado, né? Eu vou dar outro exemplo, eu sei que eu tô falando muito, mas eu tava bordando, tô amando bordar, só que eu ainda não tive a experiência de enviar o bordado pra pessoa. Porque simplesmente eu não vendi ainda. Primeiro que eu não fiz tanta propaganda, né? Não fiz nenhuma propaganda, praticamente. Mas eu não tinha essa parte que, de fato, vai fazer parte da minha vida quando eu fizer isso profissionalmente. Então, é isso. Eu acho que é muito difícil a gente imaginar você fazer profissionalmente uma coisa que você ainda não está fazendo profissionalmente. Por mais que você imagine na sua cabeça como vai ser, provavelmente vai ser muito diferente do que você imagina. E é isso. Não sei se fez menor sentido no que eu tô falando, mas é isso aí. Vou dar uma volta agora com o Fredinho, nosso passeio do dia, e ele já deu uns 25 mijos. Quer ver, agora é o horário que ele faz mais um. Geralmente nesse lugar aqui, vamos ver. Vamos, Fred. Vamos. Vou mostrar pra vocês algumas curiosidades aqui. Não sei se dá pra ter uma ideia, mas essa casa é gigantesca. Eu queria ter gravado ali na esquina, só que tinha um carro parado. E eles acham estranho quando gravo assim. Mas é muito grande. Muito, muito grande. Tá um pouco fora de forma só, e faz 5 minutos e já tá fazendo barulho. Vamos, Fred. Tá pegando as fofocas dos amigos que deixaram antes dele. Eu acho que eu tô testando o pior ângulo da minha cara pra ver se eu posto na internet, mas que tá horrível. Mas enfim, são 9 da noite e eu vou mostrar pra vocês como que tá claro ainda. Vou deixar o horário certinho aí na tela. Com esse calor todo que teve aqui, a grama não aguentou.
aqui do parque tá tudo seca, coitada. Tá super, super seco. Até as árvores dá pra ver que tá mais... Tá ressecado algumas, né? Outras ali no fundo não dá pra ver tanto, que tá bem verde ainda. Mas elas sofreram bastante. Tá sofrendo, né? Bastante. Esse parque aqui tem perto de casa, né? Da minha casa. E é bem bonito. É muito bonito. E ele é longo. Não dá pra ter uma noção aqui, mas assim, esse aqui é um... Eu ia falar um quarto, mas não, acho que tem 10 vezes esse espaço aqui. É bem, bem grande. Então, depois passa a avenida ali, tem mais umas 5 áreas dessa, não sei direito, mas tem bastante espaço verde e é muito bonito. Daí quando tem no inverno, fica tudo branco, né? Quando neva e tudo. Então é bem legal de trazer cachorro, de passear, até de acampar. O pessoal acampa aqui, de tão grande que é. Enfim, já mostrei aqui algumas partes, eu acho. Acho que eu gravei aqui com o Fred, quando tava no inverno. Vou ver se eu coloco em algum lugar aí. Tava tudo muito branquinho, assim. E agora tá tudo verde, barra branco, sei lá, amarelo, tudo de queimado. Esse aqui é o pub que tem aqui perto. Pra quem nunca viu, esse é um pub bem tradicional aqui, o estilo, né? Bem tradicional. Então ali fora tem algumas mesas, tem um espaço pra comer, quem quiser beber aqui fora e tudo. Geralmente é pra quem fuma, né? Apesar de a gente ficar aqui bastante tempo, porque quando vem turma grande, é melhor ficar aqui fora, assim, porque pode fazer mais barulho e tal, sem nenhum problema. Mas lá dentro tem a parte tem comida e tem bebida também. Tem pub que aqui não tem comida, né? Mas não é o caso desse aqui. Então esse aqui tem os dois. Estamos voltando agora pra casa. Um passeio rapidão, só pra ele distrair um pouco a cabeça. E a minha cabeça também, né? Ajuda bastante. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um negócio de correio. Você consegue colocar a carta... Obrigada, carro. A carta do correio aqui. Você paga pelo site o envio do correio e você envia por aqui, dependendo do tamanho que tiver, né? Mas é muito interessante, porque eles têm vários lugares na rua, assim, além do correio físico mesmo, né? Então esse é só um lugar onde você pode colocar, e daí nesse caso não tem hora pra você colocar aqui, pode colocar de madrugada e tal, que eles recolhem no dia seguinte. Eu acho muito legal. Bom dia, tô começando meu dia agora. E ontem eu pedi Subway, que eu tava com vontade de comer, e também pedi cookies. E esse aqui é a novidade deles, que é de caramelo. Não sei se tem no Brasil ou os outros países também, mas é de brownie e caramelo. E eu amei, adorei. Primeira vez que comprei, assim, eu comprei daquele que vem 3, sabe? E acho que talvez seja um dos meus favoritos. Eu geralmente compro, que inclusive tá ali, o de macadâmia, que é o que eu mais gosto. E o meu marido gosta daquele branco com chocolate, que é o clássico, né? Mas eu pedi esse aqui e aprovado. Vou começar meu dia agora, tem um cafezinho aqui. Eu já tô no computador, né, gente? Mas o certo era pra tomar café fora do computador, mas é isso que temos aqui. Fredinho tá estressado aqui, tadinho. Que o vizinho que mora em cima, no andar de cima, aqui é tipo uma casa fechada como se fosse um apartamento, sabe? E ele se mudou algum tempo atrás e agora uma pessoa tá entrando hoje. Só que tá fazendo muito barulho. Ainda que agora ele tá meio emburrado, que eu falei que ele tá estressado. Briguei com ele e daí ele tá chateado comigo, né, Fred? Mas ele não para de latir. Meu Deus do céu. Toda vez que a pessoa desce a escada ou sobe a escada, ele começa a latir. Mas tá com barulho de furadeira, enfim, aspiradora, esse tipo de coisa. Então vai ser um dia meio estressante por aqui, aparentemente. Você cagou de novo. Eu tô na frente por isso. Eu sei.